Senhor presidente, colegas deputados, todos aqueles que acompanham a nossa sessão, muito bom dia. Senhor presidente, venho à tribuna repercutir e abordar o tema que toma conta do nosso país nesse momento, e de uma boa parte do mundo, uma vez que o Brasil, principalmente nos últimos anos, veio ocupando cada vez mais um espaço importantíssimo à altura do seu tamanho no cenário político e econômico desse planeta. O golpe em andamento no Congresso Nacional. Nós todos acompanhamos, principalmente desde o resultado das eleições de 2014, a situação crescente de instabilidade política no nosso país. Desde a vitória da presidenta Dilma Rousseff na sua reeleição em 2014, até os dias de hoje, a crescente e desesperadora atuação, principalmente da oposição, que perdeu as eleições em 2014, na tentativa de aplicar no nosso país, na nossa tão jovem democracia, que precisa de muito tempo ainda, e hoje isso está mais do que claro, para ser consolidada, para ser respeitada, para ser entendida e para ser defendida, principalmente, não só pelos cidadãos, por todos nós que formamos a sociedade desse país, mas também por uma boa parte da mídia que golpeia a cada dia essa democracia, jogando mentiras, plantando inverdades, sendo tendenciosa na informação para atingir o seu objetivo, muitas vezes, de derrubar um governo que aquela parte da mídia não gosta. Não que seja um governo ruim para o conjunto dos brasileiros, mas não é o governo dela. Não é o governo que aquela parte da mídia escolheu. Então o boicote, ele vai se acentuando cada vez mais. Por uma outra parcela, que é muito mais séria ainda, que é a do judiciário, que essa tem a obrigação, está na Constituição brasileira, está no sistema jurídico do nosso país, a defesa da democracia, a defesa da Constituição, da constitucionalidade dos atos. E, infelizmente, nós vemos uma boa parte do judiciário brasileiro, ao longo desses quase 2 anos já, tendo um comportamento exatamente o oposto que a gente espera de um país, de um sistema jurídico de um país como o Brasil, que tem que ser sério, que tem que ser desde o Supremo guardião da Constituição e nas outras instâncias também, no STJ, nos tribunais dos estados, nos juizados de primeira instância. Não é isso que nós vemos hoje no Brasil. E à medida que o tempo foi passando, vejam só, com o argumento do combate à corrupção, muita coisa foi acontecendo ao longo desse tempo. Com o argumento do combate à corrupção, começou-se a se praticar atos até então nunca vistos por uma boa parte das pessoas, atos nunca impensados por uma grande maioria, principalmente dos jovens que analisam, que acompanham a política no nosso país. É uma quantidade de absurdos que se vê nas manchetes dos jornais, nos noticiários da televisão, nas mídias sociais, com relação ao comportamento do governo, com relação a esse discurso manco de combate à corrupção, por exemplo. Que de combate à corrupção para uma grande parcela das pessoas que inclusive vão na rua bater panela, não tem nada de verdadeiro. Combate à corrupção aqui no nosso estado
100 mil pessoas em Campo Grande batendo panela, defendendo o combate à corrupção. Combate à corrupção? Não vi naquela passeata ninguém falar da lama asfáltica. Alguém viu? Se alguém viu, por favor, me apresente um cartaz, ou uma referência, ou alguma coisa. Ou ninguém conhece o que é a lama asfáltica? Só a Lava Jato que nós sabemos aqui no nosso estado. Não vi falar do coffee break que derrubou o prefeito Bernal, numa situação muito parecida que estão tentando fazer hoje com a presidenta Dilma. Não vi falar do Aécio Neves, não vi falar do Cunha, não vi falar do Temer. Esse é o combate à corrupção seletivo. Eu tenho 10 que roubam, mas eu quero apontar só para um. Os outros eu faço de conta que não existe. É isso que foi criado ao longo desse tempo para chegar a essa situação que nós estamos hoje. Congresso Nacional, a Câmara Federal, mais especificamente, comandada por um sujeito que comprovadamente é um corrupto, com contas na Suíça. Não sou eu que estou falando. Aliás, precisou o Ministério Público da Suíça mandar essa documentação para o Brasil. As contas abertas, a assinatura na abertura das contas, as movimentações financeiras, os depósitos, tudo. E o sujeito comanda um processo de cassação contra uma presidenta que, diga-se de passagem, não tem um processo aberto contra ela. Não tem acusação de enriquecimento ilícito. Não tem acusação de nenhum crime. Não tem processo, não tem apuração em nenhuma instância, em nenhum lugar. E é ela que está sendo hoje acusada, ameaçada de um golpe, comandada por esse presidente da Câmara com esse perfil, comandada pelo vice-presidente da República, denunciado na Lava Jato, ter recebido 5 milhões de reais, enquanto a presidente Dilma não tem denúncia sequer, não tem investigação, porque sequer não tem denúncia de ninguém, por mais que a oposição e esse braço do judiciário que não serve ao Brasil tenham investigado e revirado a vida dela até hoje. Então o que está em jogo na verdade no Brasil? Querer falar, querer dizer para qualquer um de nós que acredita que com a cassação da presidenta Dilma, no outro dia vai se abrir um sol diferente no nosso país, vão se resolver todos os problemas econômicos e sociais do nosso país, e que daí em diante vai começar um processo de cassação dos outros também, do Temer, do Cunha, do Renan, de todos os denunciados na Lava Jato, que isso vai ser um efeito dominó, que vai chegar nos estados, que vai chegar nas prefeituras, e nós vamos passar por um processo de depuração e de limpeza que vai levar esse país finalmente a ocupar um lugar de destaque no nosso planeta, no nosso mundo, como uma referência de combate à corrupção, de decência e de comportamento ético. Querer dizer isso para qualquer um de nós é abusar da nossa inteligência. Na composição social do brasileiro tem componentes culturais, históricos, que precisam ser estudados e levados em consideração para que se faça um combate sério à corrupção e tantos outros desvios que muitas vezes são suportados na sociedade brasileira. Então esse discurso não é sério. Não me venha com essa conversa fiada de que caçar a presidenta vai resolver os problemas desse país. Até porque quem ajudou a resolver os problemas desse país concretamente nos últimos anos foi exatamente o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula e o governo comandado pelo Partido dos Trabalhadores. É só ver os avanços sociais, econômicos que aconteceram nesse país nos últimos 14 anos. Os números falam por si. É só ver a distribuição de renda. É só ver a ocupação de espaço por setores que anteriormente nunca tiveram espaço
nunca tiveram oportunidade de ocupar espaços, seja no banco das universidades, seja nos centros de consumo, seja em acesso a bens. Essa transformação foi feita sim. Então aí os números que comprovam. Agora, mas o governo, a Petrobras, a Lava Jato, a corrupção, não se iludam. E aqui eu quero falar na tribuna, porque no domingo a tentativa de golpe vai ser feita e não vai passar, mas eu quero deixar registrado aqui na tribuna a minha postura. Eu tenho lado, acredito e defendo aquilo que eu acredito, não sou de ficar titubeando. Quero deixar registrado nesse momento histórico, importante porque passa o nosso país. Quero deixar bem claro qual que é a nossa posição, a minha posição principalmente. Esse discurso de que a corrupção, já vou permitir, deputado Zé, esse discurso que a corrupção, que a Petrobras, que o grande assalto, a corrupção começou agora. As denúncias, as delações principalmente apontam os problemas da Petrobras desde o governo do Fernando Henrique, desde o governo do Sarney. O que acontece hoje é que não tem interferência de governo para poder barrar a investigação. Essa é a grande diferença. E vou dizer mais, uma grande parte hoje daqueles que estão votando favoravelmente a derrubada da presidenta Dilma são exatamente aqueles que têm problemas de acusação, principalmente na Lava Jato, que estão denunciados e veem na possibilidade da tirada da Dilma, no acordão com Michel Temer, uma forma de abafar, de parar a Lava Jato, uma forma de não deixar continuar as investigações. É exatamente isso que está acontecendo. Um grande acordo para poder colocar panos quentes e ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Como se nós vivêssemos num país que não tem corrupção. É que era a sensação que antigamente tinha quando o governo interferia nas investigações do judiciário. Era exatamente para isso, para que essa hipocrisia reinante ela se fortalecesse cada vez mais. Nós vivemos num país que não tem corrupção, embora todo mundo saiba que tem. E hoje isso está às claras. Então essa é a grande diferença. Antes de passar a parte para o deputado Zé Teixeira, só quero fazer mais um registro. Engana-se quem acha que o governo da presidenta Dilma vai sofrer uma derrota no domingo. Engana-se. Assim como aconteceu com o PMDB, que anunciou a sua debandada da base, não leva todos os deputados. O único partido que, quando você faz uma análise, você vê que todos os deputados vão e votam de um jeito, é o Partido dos Trabalhadores. O PMDB não tem todos os deputados lá. Todos os deputados não estão amarrados na questão do apoio ao golpe. Assim o PSD, o PP, o PE, todos os partidos. Tem uma boa parte deles que estão ficando na base do governo, que continuam, que vão defender e que vão impedir esse atraso no nosso país. Não consegue 342 votos, mas essa oportunidade, ela é extremamente importante para que a gente possa fazer essa reflexão que nós estamos fazendo sobre quem é quem no Congresso Nacional, sobre quem é quem, nesse momento principalmente, quem é comprometido com aquilo que há, com a democracia principalmente, que é o fundamental para a sobrevivência de qualquer sistema jurídico, político, em qualquer país. E antes ainda, deputado Zé Teixeira, só para ressaltar, na comissão do impeachment, na Câmara dos Deputados, que já fez a avaliação, por 38 votos a 27, passou, foi aprovado o processo, para o processo continuar andando. 58% contra 41%. Essa proporcionalidade não garante no plenário voto suficiente para aprovar o impeachment. Mas eu quero colocar mais um ingrediente nessa questão dos 38 votos a favor do impeachment e dos 27 votos contrários. Dos 38 deputados que votaram favoráveis ao impeachment, 35 têm acusação, estão sendo acusados pela Lava Jato. 35 dos 38. Ou seja, quase todo mundo que votou pelo impeachment está enrolado com a justiça. Esse dado tem que ser levado em consideração porque ele é sintomático.
E dos 27 que votaram contra o impeachment, dois dos 27 têm acusação na justiça por corrupção, por desvio, coisa desse tipo. Esse ingrediente também é fundamental para que nós, que queremos fazer uma análise séria, correta, justa, imparcial, pensando no Brasil acima de qualquer coisa, sobre o que está acontecendo nesse momento, nós possamos, municiados desses dados, levando em consideração essas questões, aí sim, poder fazer uma análise mais isenta a favor do Brasil e não a favor de partido A ou partido B. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Amarildo, tenho respeito com Vossa Excelência, um carinho muito grande, mas me assusta quando um deputado do seu quilate sobe a tribuna e diz que a corrupção existe desde o tempo do Sarney. Concordo com Vossa Excelência, a corrupção em todo o Brasil, o dia que os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Mas não justifica ter descoberto o Brasil e já ter implantado aqui a corrupção e do Sarney, e ela permaneceu hoje. A tecnologia avança e as pessoas sabem que a corrupção é um mal de desvio de dinheiro, de tantas coisas essenciais que precisa do povo: saúde, educação, infraestrutura, logística. E não acontece. Então, um erro não justifica o outro. Com certeza. Esse negócio de dizer que o governo atual permitiu com que a Polícia Federal fizesse essas investigações também não é correto, que eu conheço há mais de 20 anos muita gente de colarinho branco que foi preso. Nem todos os corruptos foram, mas alguns foram, alguns foi. Então, eu fico triste ao ver ontem um deputado de Santa Maria chamar em pleno plenário esse Paulo Pimenta, que vem aqui no Mato Grosso do Sul, escondido, incentivar, insuflar a invasão de terra de índio. Um deputado diz, pelo que ele disse na tribuna, no microfone, deve ser filho de um pai honrado, e o Paulo Pimenta deve ter mexido com o pai dele. E ele chamou o Paulo Pimenta, olhando no olho: Vossa Excelência é um safado, é um sem vergonha, Vossa Excelência não explica o seu enriquecimento. Então está virando no Brasil uma coisa triste de assistir. E eu concordo com Vossa Excelência que não vai abrir um sol extraordinário se a dona Dilma sofreu o processo do impeachment. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Até porque já me posicionei aqui várias vezes que sou contra. Verdade. Certo? Que eu acho que ela deve pagar o preço da sua incapacidade, da sua inoperância, lá no mandato, porque os brasileiros escolheram ela. Só que quando ela foi eleita, o PMDB levou os 54 milhões de votos junto com ela, porque era coligado. Agora, se hoje está sendo desonesto, se está criando embaraço para ela, foi uma coisa que ela escolheu para ser vice dela. E quem escolheu de aumentar de 20 ministérios para 30 e tanto, para fatiar. Agora, é triste. Nós estamos aqui hoje debatendo numa Assembleia Legislativa, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, um deputado federal subir na tribuna e dizer: é só querer se vender, vai lá que tem gente que te compra para votar. Agora, se ela não der conta de pôr 171 deputados, com toda a barganha que tem de ministério, para votar contra o impeachment, ela também está destruída. E eu não acredito que no outro dia o sol vai brilhar, até porque depois do vendaval, do tsunami que aconteceu no Brasil, da incompetência, da inoperância, da falta de tato para administrar o país, evidentemente que vai demorar para construir. Mas pelo menos abre, na minha visão, uma esperança, como abriu no Collor de Mello, que foi caçado por uma Elba, e o Partido dos Trabalhadores teve na campanha contra, a favor do impeachment do Collor, e ele foi caçado por causa de uma Elba. E agora a corrupção destapou. E hoje é triste você vê o movimento do Partido dos Trabalhadores para caçar o Collor, e hoje ele fazer parte da base e está lá envolvido até o pescoço, como o Jean Angel, que ia ser indicado no governo da Dilma como ministro, e depois foi barrado.
e está lá envolvido, foi preso ontem com um monte de corrupção. E sabe aonde? Na delação do senador Delcídio Amaral, que ele foi o chefe da CPI dos Correios. Então o Brasil está cheio de sujeira. Não adianta nós queremos vir aqui, na Assembleia Legislativa, é só assistir a TV Câmara e a TV Senado. Agora, se ela não der conta de pôr 171 pessoas a favor dela, com tudo que ela fez, com todo o dinheiro que ela deu, com todo o que está aí estampado na imprensa, ela vai provar que ela não tem condições de governabilidade no país. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, eu concordo com Vossa Excelência que o nosso país tem uma série de problemas e a corrupção, ela é o problema mais sério, é o que corrói esse país há muito tempo. Mas eu não posso admitir em momento nenhum, e eu tenho falado muito disso, tenho sido explícito, tenho colocado isso em rede social e tudo quanto é lugar. Não me venha com combate à corrupção seletivo. Não venha. Ah, porque o PT está lá, está com gente preso, está apurado, investigado como nunca nenhum partido foi investigado na história desse país. Agora a justiça séria tem que fazer isso também com o PMDB, com o PSDB, com o PTB, com o PE, com todos os partidos. É isso que eu cobro. Jamais vim em tribuna para compactuar, para defender corrupto ou corrupção. O que eu peço é isonomia. O que eu peço é o que a Constituição manda fazer. A justiça não pode ser parcial. A justiça não pode tratar um de um jeito e o outro de outro jeito, e para o outro virar os olhos e faz de conta que não está vendo o que está acontecendo. É essa a questão. É esse o reclame. É isso que eu acho que eu tenho. Não é porque eu sou do PT. Como cidadão, eu tenho vergonha do judiciário que tem esse comportamento. Como cidadão, eu quero um judiciário imparcial para julgar seja o que for, desde o presidente da República ao cidadão mais comum. Aliás, se essa parcela do judiciário que tem esse comportamento é capaz de ser parcial, julgando presidente da República, julgando senador, julgando partido, imagine com o cidadão comum. Imagine com o cidadão comum que vai bater as portas da justiça e que precisa do judiciário. O que nós estamos fazendo com o sistema jurídico no nosso país? Nós estamos jogando a confiabilidade na lata do lixo. Quando um juiz, quando um ministro que tem que dar o exemplo tem um comportamento desse tipo. O ministro Gilmar Mendes é um militante político. Não pode. Não é porque é contra o PT, se for a favor, se seja lá de quem for. Tem que ser juiz, tem que ser imparcial. Não pode sentar em cima de um processo, fazer de conta que não existe porque é uma pessoa que é simpática. Assim como o juiz Sérgio Moro, não pode, não tem o direito. Alguém veio aqui nessa tribuna e falou: olha, o presidente Lula foi conduzido coercitivamente porque a justiça, ninguém está acima da justiça. E eu concordo plenamente, nem o presidente da República, nem muito menos ex-presidente da República, e muito menos juiz, e muito menos juiz, e muito menos ministro. Esses têm que dar o exemplo, estão lá para isso. Me entristece essa situação, deputado Renato, como cidadão, e eu me sinto acuado, eu não fico bem se eu não expressar a minha posição de uma maneira muito nítida com relação ao que está acontecendo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que faz cara de paisagem. O que eu estou falando não é novidade. Para uma parcela tem uma parcela da sociedade, que são aqueles inocentes úteis, que acabam sendo levados, vai lá na passeata, eu acho que tirar a Dilma, o Temer vai dar jeito nesse país, vai ser uma maravilha. Pelo amor de Deus. Mas tem gente assim, e nós temos que respeitar. Infelizmente, nós temos que respeitar. Mas tem uma boa parte que sabe que não vai acontecer isso. Tem uma grande parte que sabe que não vai acontecer. Quer saber? Mas o PT está aí há muito tempo. Esse negócio está ruim demais. Esse país aqui, depois que começou a distribuir renda, me enche o saco esse negócio, esse povo, e sem terra, e índio, e negro, e pobre, e não sei o quê. Então isso vai enchendo o saco até a hora que o saco estoura. É o que está acontecendo hoje.
Mas isso faz parte do processo histórico, cultural do nosso país. Já vou conceder a parte de Vossa Excelência. Então, esse momento, embora não vá acontecer o golpe comandado pelo Temer, mas serve para essa reflexão. E nós temos que trazer essa reflexão para dentro do nosso Estado, inclusive. Pois não, deputado Renato? Não, deputado, eu estou sentindo na sua fala que o senhor está bem acuado. Está nervoso, está você não conhece querendo na tribuna. Você não está conhece querendo na tribuna. Desde a primeira vez que eu vim para cá, é meu jeito, fica tranquilo. É meu jeito. Eu estou sentindo isso, mas eu queria ponderar algumas coisas que eu acho que é importante. Quando nós aqui defendemos uma posição, nós queremos defender aquilo que é correto. Então, por exemplo, quando o senhor fala do golpe, né? Primeiro, que golpe? Nós estamos discutindo essa questão do impeachment dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara Federal. São os deputados que foram eleitos pelo povo. Golpe é quando vem um exército e tira um presidente da República, né, que quer tirar na marra, na força, está sendo discutido. Outra situação, quando nós estamos nos opondo à administração da presidente Dilma, que não a presidente, por quê? Porque o governo está inerte. Eu discutia com o Antônio Afonso, hoje em dia ninguém mais quer investir no Brasil. As pessoas estão com medo, estão esperando que algo aconteça, que passe esse furacão. E quando eu falo tudo isso, eu não estou defendendo o Cunha, o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. É difícil. Porque ele está sendo investigado também e tem que ser investigado até o fim. Nós não teremos que defender aqui, a partir do momento que nós estamos falando que a presidente, ela não está conseguindo administrar o país, não quer dizer que nós somos a favor do Cunha. O partido, o PMDB, é muito maior do que as suas lideranças. Ele tem uma história aqui. O nosso presidente hoje da Câmara tem que ser responsabilizado pelos seus atos e precisa ser tomadas medidas, e está sendo tomadas medidas, e nós acreditamos que com o impeachment da presidente Dilma vai ter um novo momento no país, porque vai chegar lá no presidente da Câmara, vai chegar no presidente do Senado, vai chegar em todos aqueles que estão envolvidos na corrupção, e é isso que nós queremos, passar o Brasil a limpo. A sociedade não aguenta mais os escândalos, ver tudo que nós estamos vendo paralisado, corte de investimento na saúde, corte de investimento na educação, corte na infraestrutura e um descompasso. O governo está inerte, paralisado, todo mundo esperando esse novo momento. Então, diante disso, nobre deputado, nós que estamos aqui dentro da Casa de Leis, nós que somos eleitos pelo povo, nós que queremos a boa política, nós queremos que o Brasil seja passado a limpo, tanto o PT quanto o PMDB e todos aqueles que estão envolvidos nesse lamaçal. Muito obrigado. Essa presidência comunica o orador que se encontra na tribuna que disporá de 2 minutos para a conclusão do seu pronunciamento, e nesse lapso de tempo não serão permitidos a partes. Deputado, o próximo inscrito é o deputado Flávio Caiati. Fica tranquilo, eu vou tentar. Deputado Renato, com todo o carinho, deputado Renato, e respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Com todo o carinho. Pois não, deputado. Eu vou ceder a parte, o meu tempo, vou transferir meu tempo com o próximo orador. Faz inversão comigo? Posso fazer. Para mim terminar? Sem problema nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio. Vou indagar o ilustre deputado Flávio Caiati se ele está cedendo o tempo. Cedendo. Então, Vossa Excelência disporá de mais 12 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Flávio Caiati.
democrata que é, do PSDB, entende a grandiosidade do debate que nós estamos fazendo e me cede o tempo. Muito obrigado. Deputado Renato Câmara, com todo o carinho e respeito que eu tenho em Vossa Excelência, se Vossa Excelência realmente quisesse a apuração da corrupção, do desmando, e se tivesse essa postura mesmo que Vossa Excelência fala contra o Cunha, Vossa Excelência estava com o boneco do Cunha lá na passeata. Vossa Excelência estava apresentando uma moção de repúdio contra o Cunha aqui. Vossa Excelência, que é do PMDB, iria para dentro do seu partido, na comissão de ética, pedir a apuração da postura do Cunha. Então é muito fácil vir aqui, que nós queremos, porque é para todo mundo. E ação? E ação concreta? Só Vossa Excelência pode, como parlamentar, fazer isso. Não está fazendo. Então me desculpe com todo carinho, a cassação, o golpe que está em andamento no Brasil hoje, ele é político, eminentemente político. Em falar de pedalada, Vossa Excelência foi prefeito, deputado, Vossa Excelência foi prefeito. Vamos falar com seriedade, em falar de pedalada. Deputado Zé Teixeira falou aqui do Collor, deputado Pedro Kemp. Era Elba, era corrupção, era os Jardins da Dinda, comprovado, era um outro contexto. Era um outro contexto, que se fosse contra a Dilma também, comprovado como foi com o Collor, não por ser do PT, eu estava na rua pedindo também o impeachment dela. O problema é que não é essa a questão. Essa é uma grande diferença. Tem uma grande diferença entre o que Vossa Excelência coloca e o que eu estou falando. E falar que realmente com o Temer lá na frente, me desculpe, não acredito em Papai Noel. Eu não acredito em Papai Noel, estou deixando registrado aqui. Vossa Excelência deixou registrado que acredita. Como o golpe não vai acontecer, não vai dar para a gente comprovar. Mas Vossa Excelência vai. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Não se trata de falta de investimento, que o país está quebrado, que o país está perdido. Não se trata nada disso. Se trata de boicote. Tem setores da economia que aprofundaram a crise econômica que o país está passando, porque boicotam, não fazem investimento. Vossa Excelência sabe como que funciona isso. E aprofunda também aí também a crise política. Lógico, para a crise econômica, acentuada fica a crise política. Pois não, deputado... Deputado Amarildo Cruz, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e também quero aqui concordar com o que Vossa Excelência acabou de dizer em relação a uma parte do nobre colega deputado Renato Câmara. É muito difícil acreditar que o PMDB do Eduardo Cunha e do Michel Temer estejam articulando um golpe para assumir o poder e para serem investigados. Não, nós queremos tirar a Dilma para investigar todos os casos de corrupção, inclusive os nossos, não é? Porque eles estão sendo denunciados, já foram delatados e na verdade, deputada Amarildo Cruz, o que o PMDB quer, apoiado pela oposição também, é justamente tirar a Dilma do poder, e o segundo passo é acabar com a Operação Lava Jato. Lógico, óbvio. É colocar fim nessa operação para não chegar até eles. Lógico. Porque a Operação Lava Jato até agora ela foi seletiva, só em cima do PT, do governo, da presidente Dilma, do Lula. Mas uma vez, se eles conseguirem dar o golpe, eles vão trabalhar no sentido de colocar fim à Operação Lava Jato, para ela não ter continuado, não chegar até eles, porque eles também foram delatados. Mas não há interesse do juiz Sérgio Moro, não há interesse do Ministério Público do Paraná em fazer com que as investigações dê andamento, né, em relação a esses outros políticos, só em relação ao PT, né? Então, eu acho que o povo brasileiro, inclusive, está começando a perceber o jogo que está por trás desse, né, tão famigerado aí impeachment, processo de impeachment. Agora eu queria fazer aqui, deputado, uma ressalva sobre o comportamento do vice-presidente da República, né? Primeiro, em relação ao Eduardo Cunha, não tem nem o que dizer, né? Não tem nem o que dizer, porque o homem ele está envolvido num lamaçal tremendo e ainda conduz o processo de impeachment na Câmara. É o maior absurdo que poderia acontecer hoje na história do Brasil.
mas o comportamento do vice-presidente Michel Temer é lamentável, né? Primeiro começou com aquela cartinha que ele mandou para presidente, né? E vazou a cartinha, né? Agora vem a tal da gravação, já como presidente da República, também vazou. Vamos ver o que vai vazar mais até domingo, né? Não tem estatura moral para ser presidente uma pessoa que age dessa forma, né? E tá claro o comportamento de conspirador, né? De golpista, querendo chegar ao poder usando desse tipo de comportamento. Agora, deputado, sem dúvida alguma, o processo de impeachment, que é previsto na Constituição, mas sem que a presidente tenha praticado crime de responsabilidade, é um golpe que está acontecendo nesse país, né? E isso tem que ser denunciado. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Com certeza. E várias organizações internacionais já se pronunciaram, lamentando o que esteja acontecendo aqui, né? Um processo de cassação de uma presidente sobre a qual não pesa nenhuma denúncia até agora, né, de que tenha praticado crime de responsabilidade. Então nós temos que denunciar até as últimas consequências esse golpe que está sendo dado hoje na democracia brasileira. Obrigado. Obrigado, deputado Kemp. Deputado Caiati. Eu cedi meu tempo para Vossa Excelência, porque o debate é bom e democrático. Mas a gente escutando, o PSDB, que fez um governo onde a economia brasileira tomou um norte, onde o Brasil começou a ser mais respeitado pelo mundo, e hoje a gente vê um Brasil totalmente diferente daquele Brasil real que nós todos ajudamos a construí-lo. Hoje, por exemplo, eu gostaria de ceder o meu tempo para o senhor deputado me ajudar a saber entender com relação às delações premiadas do dono da OAS, do Marcelo Odebrecht, onde eles falaram que foi para o Caixa 2 da campanha da Dilma, para a campanha de 2010 e 2014. Será que isso daí é crime? Eu me lembro dos debates do meu candidato Aécio contra Dilma, quando ela ali estava incentivando a energia, falando que ia gerar mais trabalho, e hoje a gente vê mais de 9.800.000 brasileiros desempregados, sem condições de trabalho. Será que isso é golpe ou isso é campanha legítima? Será que o nosso país está no rumo do desenvolvimento ou a gente está enfurnado num buraco aonde a gente tem que tomar medidas sérias, radicais para a retomada do desenvolvimento? Porque nós, infelizmente, vamos entregar o nosso país para os nossos filhos quebrados. Infelizmente, não foi o PT a salvação da nossa lavoura, não. Falar em lavoura, eu gostaria de parabenizar que somente os lavoureiros é que estão fazendo esse país funcionar até o momento. Gostaria de perguntar como é que fica, por exemplo, como é que vai ficar, por exemplo, o PT caso a presidenta Dilma consiga passar por esse processo de impeachment. Vão continuar a pedir a cabeça dessas pessoas que estão tentando fazer a aprovação do processo de impeachment? Era isso que eu gostaria de colocar no meu à parte. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio Caiati. Eu quero... Essa presidência comunica Vossa Excelência que se encontra em tribuna que disporá de 2 minutos para o seu pronunciamento. Já estou encaminhando para o final, deputado presidente. Primeiro, só também aproveitando mais um registro ao deputado Renato Câmara. Deputado, Vossa Excelência talvez não tenha reparado, é o estilo e o jeito de cada um na tribuna. Aqui não tem ninguém acuado, não.
eu falo com eloquência, é o meu jeito, eu não consigo me conter dessa maneira. Isso é da democracia, faz parte. Assim como Vossa Excelência parece que está dormindo quando está falando também. Cada um com o seu jeito, Vossa Excelência parece que está com sono, mas também respeito o jeito de Vossa Excelência. Só fazer esse registro. A questão segunda, deputado Flávio Caiati, com todo carinho também, com todo respeito a Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe que eu tenho. Com relação à questão da OAS, Andrade Gutierrez, Alderbrecht, a grande diferença que eu vejo é que as doações que foram feitas, inclusive da OAS, elas foram maiores na campanha última de 2014 da OAS do que a Dilma. Elas foram maiores. O problema é que o juiz Moro vê nas doações para a campanha da Dilma propina. E na campanha do Aécio ele não entra nessa questão. Lá é dinheiro limpo, lá é dinheiro que veio da sacristia. Essa é a diferença no meu ponto de vista. Com relação à questão do buraco que Vossa Excelência fala que nós estamos metidos, e é verdade, a economia no Brasil, depois de muitos anos crescendo, distribuindo renda, batendo recorde na taxa de emprego, né, diminuindo o juro, fazendo o país desenvolver, distribuindo renda, dando dignidade para as pessoas, depois de muito tempo fazendo isso, aquilo que eu falei no começo, me parece que um setor forte, que mantém a economia, principalmente os grandes empresários, banqueiros, esse povo cansou do PT. O boicote começou lá, porque o plano era eleger o Aécio, mas não deu certo. Não deu certo. Mas a democracia diz o seguinte: quando você perde uma eleição, mesmo que seja por um voto, acabou a eleição, no outro dia vamos governar. Infelizmente a presidenta Dilma não conseguiu praticamente governar nesse período. Essa mulher está, desde o dia que ganhou a eleição no segundo turno, tentando sobreviver. Está acontecendo isso que está acontecendo hoje, vem acontecendo desde que a eleição terminou em 2014. Então essa é a minha maneira de ver. Acho que o PSDB tem lá as suas contribuições. Eu não sou daqueles que quanto pior melhor e que não reconheço as coisas. Agora, a contribuição que o PT deu para o Brasil, principalmente no fortalecimento do agronegócio, principalmente para fazer com que aqueles que tinham dinheiro ganhassem dinheiro também, mas permitindo que os mais humildes pela primeira vez tivessem acesso a coisas que nunca teve, essa foi a grande diferença. E me parece que esse é o grande motivador de tudo, que embasa um pedido de impeachment que na verdade é político e ele não tem base legal, mas a motivação ela é infinitamente mais política do que do ponto de vista jurídico. Por isso que não se sustenta e por isso que o que está acontecendo hoje no Brasil vai entrar para a história como uma tentativa de golpe, mas que não vai acontecer. Para terminar, senhor presidente, se nós analisarmos a semana passada, do domingo, quando a Folha de São Paulo, primeiro, trouxe uma pesquisa que mostra que 77% dos brasileiros, hoje não, a pesquisa foi feita sexta-feira passada. Sexta-feira passada, 77% dos brasileiros apoiavam a cassação do Cunha e 61% a da Dilma. Ou seja, 39% na sexta-feira passada já não apoiavam mais o golpe. Por quê? Porque perceberam que estavam sendo usados, que tinha muita gente defendendo combate à corrupção e na verdade não tinha moral nem estatura ética para falar sobre isso. Segundo, que também a pesquisa que foi divulgada, que caiu de 90% para 60% o apoio às ações do juiz Moro. Caiu. A sociedade também está percebendo o comportamento não ético do juiz. E terceiro, para a indignação, principalmente daqueles que são contra o governo da presidenta Dilma. O presidente Lula continua imbatível para 2018, se for candidato de novo, e se todo mundo sabe que se der um microfone na mão dele, ele é candidato e candidato forte para ganhar as eleições. Esse é o fundamento do golpe, esse é o fundamento do golpe que está em andamento no nosso país. Queria fazer esse registro e, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui na semana que vem.